Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast, que apesar de ter episódios curtos e rápidos de ouvir, tem esse nome por outro motivo. A gente está começando a nossa segunda temporada com o episódio de número 30, que momento. A primeira temporada foi um sucesso. Ela teve uma performance 84% melhor do que outros novos programas, podcasts. Isso apareceu na nossa retrospectiva de final de ano do Spotify e a gente fica feliz demais com essa notícia. E agora estamos estreando essa segunda temporada. E se você está chegando aqui pela primeira vez, o Compacto Podcast é um resumo de notícias, novidades, acontecimentos do universo da sustentabilidade com um episódio semanal. Mas nessa segunda temporada a gente vai ter uma novidade, um formato novo de episódio, depois eu conto para vocês. E o Compacto Podcast é uma criação da Compacto, que é uma consultoria de comunicação focada em projetos e iniciativas de impacto positivo. É daí que vem o nome. E se você não tá chegando aqui pela primeira vez e já é um impactado de carteirinha, quanto tempo! Bem-vindo de volta! Tô muito feliz de estar de volta. E de estar aqui com vocês de novo nessa troca semanal, falando sobre as novidades e o que está acontecendo nesse universo da sustentabilidade e trazendo até dicas práticas de como a gente pode navegar nesse ambiente no nosso dia a dia. Deixa eu pensar se eu já dei todos os recados necessários. Faz tempo que eu não faço isso, gente. Tivemos uma pausa. Tem que lembrar como é que faz. Vocês escutam o Compacto Podcast no Spotify e no YouTube. Isso se mantém. E vocês encontram a Compacto no Instagram com @CompactoCI e no LinkedIn. Vocês me encontram no LinkedIn também como Graziela Brum. Isso também segue, nada mudou. E hoje, no nosso primeiro episódio da segunda temporada, mas o nosso episódio de número 30, a gente vai falar sobre a União Europeia que está proibindo a destruição de roupas não vendidas, tecnologia a serviço da natureza, como e por que a IA gasta tanta água, e energia renovável para o Google e a Microsoft 100% renovável também. Então, bora para a primeira notícia. Olha só, a tecnologia, ela é responsável por 4% das emissões globais. Só que, ao mesmo tempo, ela é uma peça-chave, sim, para regenerar ecossistemas e para lidar com a crise climática também. Então, ela fica em um lugar ali tanto de vilã quanto de heroína, digamos assim, nessa história. Então, ao mesmo tempo que ela consome recursos naturais em uma escala que está crescendo, inclusive, e está pressionando esses ecossistemas, ela também, por outro lado, oferece algumas soluções ali que são importantes e são poderosas para regenerar a natureza e esses próprios ecossistemas e também transformar a economia. O Fórum Econômico Mundial lançou um relatório que está propondo um caminho para resolver esse paradoxo. E o Brasil tem um potencial enorme em tecnologias climáticas que pode ser importante, pode ser uma peça-chave nesse processo. Como sempre aí, o Brasil aparecendo como potencial quando a gente fala de crise climática, quando a gente fala de energias renováveis, quando a gente fala de biodiversidade, regeneração de ecossistemas. Vamos ver se a gente vai saber aproveitar esse potencial nos próximos anos. Esse dado dos 4% que eu falei agora há pouco, ele é um resultado desse relatório, do Fórum Econômico Mundial, que aponta que semicondutores, data centers e hardwares já respondem por esse percentual no valor de emissões, 4%. E eles consomem mais de 1,5 trilhão de litros de água por ano e acumulam uma montanha gigantesca de lixo eletrônico que já ultrapassa 60 bilhões de quilos por ano. E aí o que a gente sempre pensa é, mas tem reciclagem. Bom, menos de 1/4 desse volume é de fato reciclado. Então a gente tem aí esse setor de tecnologia representado por semicondutores, data centers e hardwares, já respondendo por uma média aí de 4% do uso de energia do mundo, consumo de mais de 1,5 trilhão de litros de água por ano e a produção de um lixo que passa de 60 bilhões de quilos por ano também. Só que, por outro lado, esse mesmo relatório, esse mesmo estudo, traz que uma transição nature positive, lógica aí de natureza positiva na economia, pode abrir até 10
trilhões de dólares em oportunidades até 2030. 2030 tá ali, né? A gente já tá em 2026. E desses 10 trilhões de dólares, 800 bilhões de dólares diretamente vinculados à cadeia tecnológica. Ali através de ganho de eficiência, modelos circulares e novos arranjos, novos modelos de negócio para esse segmento. Então é um setor que sim tem um impacto muito grande, mas tem um potencial, uma promessa aqui, né, de benefícios, ganhos, se repensado, se reestruturada a forma de fazer negócio. E aí a gente está falando aqui de oportunidades, né, que foram mapeadas pelo Fórum Econômico Mundial. E quando a gente olha para essas oportunidades, a gente vê que esse setor, esse segmento, tem sim um potencial de impacto e já está impactando e agravando essa crise que a gente está vivendo, ecológica, ambiental, climática, mas que também tem o potencial de trazer soluções para enfrentar ela. E aí dentro disso, o que a gente tem como algumas opções? Sensores ambientais, inteligência artificial aplicada para a gestão de recursos naturais e também rastreabilidade via blockchain que ajuda a mapear, traquear, rastrear, literalmente, de onde vem esse insumo, como que ele está sendo tratado, a ficha técnica dele, digamos assim. E isso ajuda, traz, né, um potencial para a redução desses impactos, para restaurar ecossistemas e também para gerar valor econômico, que a gente sabe que é importante. Porque se não gera resultado, fica muito mais difícil de ser aplicado pelas pessoas, pelas empresas, pelos pequenos produtores e também em grande escala. E aí o ponto-chave aqui dessa história toda é que, para que essas oportunidades elas sejam de fato aproveitadas, né, essas soluções elas precisam ser construídas, estruturadas, concebidas com métricas que são de fato baseadas na natureza, diferente de hoje, né? O business as usual funciona com métricas que são baseadas no resultado financeiro. E essa lógica precisa mudar para que esse resultado financeiro venha também nessa nova lógica de modelo de negócio baseada na natureza. Então a gente está falando aqui muito mais do que um problema de tecnologia, um problema tecnológico, a gente está falando de um problema mais de sistema, mais de a forma como as coisas acontecem, sistêmico mesmo. Porque nessa lógica convencional, nesse business as usual, como eu comentei, o clima, a biodiversidade, elas são assuntos externos ao negócio hoje. E não são parâmetros que são considerados centrais do negócio para inovação, para finanças e para resultado de fato, né? Claro que já tem muitas empresas que colocam a sustentabilidade como estratégia de negócio, afinal sustentabilidade é sobrevivência, né? Mas isso ainda precisa avançar e se tornar mais central na lógica como as coisas e os negócios são construídos. E no Brasil, a gente já tem empresas que trabalham com tecnologia, hardware, software ou até biotechs, que estão já apresentando soluções para, por exemplo, monitoramento de incêndios, captura de carbono, para reduzir perda de água também, gerar energia solar de forma compartilhada, gestão de resíduos. Tem inclusive um dado do Fórum Brasileiro das Climate Techs, que é essa entidade, essa associação que representa as empresas de tecnologia que tem essas soluções escaláveis para o clima, que traz que até 2025, até o ano passado, esse setor mobilizou mais de 2 bilhões de reais e gerou 5 mil empregos diretos e indiretos. Então é um setor aí com a sua relevância. E aí a gente volta e meia fala aqui, né, que o Brasil tem muito potencial de se tornar líder de economia verde, de energias renováveis, etc., líder mundial, né? E por que a gente fala tanto sobre isso, né? Esse mesmo fórum que eu acabei de comentar, o Fórum Brasileiro das Climate Techs, produziu um relatório, que é o relatório Unlocking Brazil's Climate Tech Potential, ou Destravando o Potencial do Brasil para a Tecnologia Climática. E ele está trazendo que o Brasil, ele reúne uma combinação de fatores que não é muito comum de ver, é relativamente rara, que é uma matriz elétrica majoritariamente renovável, isso é muito raro ao redor do mundo, e a gente tem também ali uma massa crítica de pesquisa em áreas que são estratégicas, como a bioeconomia, a agricultura regenerativa, biotecnologia, energia limpa. Só que esse potencial é de fato um potencial, é essa mesma palavra, porque isso ainda não se reflete
reflete em investimento, por exemplo. O Brasil ainda está marginalizado nesse fluxo de investimentos global. Só para vocês terem uma ideia, em 2024, a América Latina como um todo recebeu menos de 1% dos 92 bilhões de dólares que foram investidos ao redor do mundo todo nesse setor. E aí o cenário das empresas brasileiras nesse setor, ele é um pouco ingrato, porque ele acaba sendo arriscado demais para investimento de capital privado, venture capital tradicional. Só aqui também é comercial demais, afinal precisam sobreviver, para uma lógica de filantropia. Então fica nesse meio do caminho. E aí, claro, como eu já falei outras vezes aqui, né, relacionado a outros assuntos, não dá para esperar que as coisas se resolvam magicamente e que cresçam, principalmente quando a gente fala de escala, né? As soluções para problemas complexos que nem esses raramente aparecem de forma espontânea. Elas precisam de um sistema e de condições que são criadas de forma consciente para que elas aconteçam. Nada nasce de graça, né? Tudo precisa de intenção, incentivo e estrutura para prosperar. E quem conseguir fazer isso de fato da melhor forma, de uma forma mais integrada com todo o sistema de negócios e lógica financeira, é quem vai conseguir de fato liderar essas próximas ondas de inovação, de tecnologia climática, biodiversidade e até agricultura regenerativa. Será que vai ser o Brasil? A gente torce que sim, né? Vamos esperar que sim. E nesse nosso segundo tópico, a gente vai falar um pouco sobre IA, o gasto de água, por que e como isso acontece. Bom, o que puxa muito à frente desse, principalmente gasto de água que a gente está falando aqui, né, é o trabalho, a operação dos data centers. Os data centers, eles são lugares onde os servidores que são responsáveis por guardar, processar dados, ficam. E aí é nesses ambientes, nesses servidores, nesses data centers que funcionam ali plataformas de streaming, redes sociais, serviço bancário e também as ferramentas de IA, claro. E a questão é que esses lugares, eles operam 24 horas por dia e neles, dentro deles, tem ali muitos equipamentos eletrônicos que a alta demanda de processamento desses equipamentos, ela acaba gerando um calor bem constante ali, bem intenso. E aí, se a temperatura desses equipamentos e desses data centers sobe demais, tem risco deles falharem e isso acarretar também em perda de dados e até interrupção desse serviço que a gente usa todos os dias, o tempo inteiro. Você, inclusive, está me ouvindo agora em uma dessas plataformas que necessita desse tipo de operação. E aí, por isso que esse controle de temperatura ele é tão importante. Ele é fundamental para esse tipo de trabalho, né, na verdade. E é nesse ponto que a água entra como uma ferramenta, um instrumento de resfriamento, principalmente. Inclusive, na temporada passada, a gente teve um episódio que a gente falou sobre quanto a IA gastava de água e de energia também, baseado num relatório que o Google fez e divulgou, calculando, né, esses gastos. A descoberta foi que, de forma geral, gasta menos do que se esperava, mas sim, gasta. E aí agora a gente está vendo uma nova pesquisa da Universidade da Califórnia, em Riverside, que está estimando que um comando de 100 palavras para um sistema de IA pode consumir ali em média meio litro de água, quando a gente considera esse processo de resfriamento que é envolvido também. E aí isso pode ser uma quantidade que não parece ser muito, né? Meio litro para 100 palavras. 100 palavras deve dar ali uma meia página, mais ou menos, escrita. Na verdade, um pouco menos até, deve ser, enfim, uns 2 parágrafos. Mas aí eu vou falar a mesma coisa que eu já falei nesse outro episódio número 12, se vocês quiserem ouvir. Não parece muito, é menos do que se estimava inicialmente, mas o problema é o quanto isso tem potencial de fazer parte da nossa rotina e ser fundamental para o funcionamento do nosso dia a dia, e o aumento dessa escala e o quanto a gente vai cada vez mais precisar disso, né? Que vai fazer com que essa demanda aumente muito também. Então o problema aqui tá na grande escala e na alta demanda. E tem até um dado que fala, comparando, né, que grandes centros de processamento de dados, grandes data centers, podem chegar a um volume de consumo de água de
1,8 bilhão de galões por ano, o que seria ali o equivalente ao consumo de uma cidade de médio porte. E aí eu já comentei, né, como que essa água é usada principalmente no sistema de resfriamento desses equipamentos, desse data center, e aí isso é um consumo mais direto, digamos, né, mas também tem um consumo que é indireto. Porque a eletricidade que essas instalações usam, ela se alimenta porque a eletricidade, claro, né, esses equipamentos todos precisam de eletricidade para funcionar, né? Então essas instalações, elas se alimentam de energia que vem de usinas termoelétricas que também usam grandes volumes de água para essa geração de energia. Então essa pegada hídrica que se chama considera o que é usado diretamente nessas instalações, mas também esse uso indireto para que elas funcionem. E isso acaba impactando regiões, principalmente que têm ali um acesso mais limitado à água. Áreas que são mais propensas, mais sujeitas a secas. E aí, nesses lugares especialmente, né, se levanta um questionamento óbvio, né, que é se a água é restrita, ela deveria estar indo para onde, né? Para os seres humanos ou para resfriar e alimentar a energia de data centers e de instalações de tecnologia. E aí, claro, ainda bem, o setor de tecnologia está se esforçando e pensando em caminhos para reduzir esse consumo, né? Está buscando alternativas para reduzir essa pressão em cima dos recursos hídricos. E aí tem alguns sistemas ali que permitem que essa água seja reutilizada várias vezes antes de ser descartada. Tem outros sistemas, né, outras tecnologias que prometem, aqui é mais promessa, né, cortar o uso de água doce em até 70%. Gente, água doce, o ser humano resolveu fazer cada coisa que não precisava com a água doce. Água doce deveria ser pra gente beber, né? Pra gente, pra outras espécies. A gente usa pra tantas outras coisas. Tudo bem. Lá atrás, quando esse monte de outras coisas foi criado, talvez a gente não tivesse tanto conhecimento, tanta sabedoria sobre o quão finito é esse recurso. Mas hoje a gente sabe, né? Todo mundo já ouviu na escola, na época de colégio, que tinha que economizar água, que a água do mundo ia acabar. Enfim, existe esse esforço aí por parte da indústria da tecnologia de, pelo menos, reduzir o uso, a necessidade de água doce para esses processos de resfriamento das instalações de IA. Tem alguns outros caminhos também mais técnicos, tipo resfriamento por imersão ou resfriamento líquido direto no chip. Em outubro do ano passado, eu acho, a China até lançou, né, o primeiro data center feito embaixo, no fundo do mar, assim, né, embaixo do oceano. O que ajuda também nesse processo de resfriamento sem precisar usar água doce, né, nesse caso usando a própria água salgada do mar. E aí um outro caminho que não tá ligado diretamente à água, mas impacta no uso dela, é priorizar fontes de energia que sejam renováveis, tipo energia solar, energia eólica. Elas praticamente não usam água no processo dessa geração de energia. E nesse sentido, o Brasil acaba sendo um ótimo lugar para esses data centers acontecerem. Não é à toa que a gente está atraindo tantas empresas para construírem os seus data centers aqui, por conta da nossa matriz energética, que é muito mais renovável do que a média mundial. E isso é bom não só pela questão da água, mas também pela questão das emissões, né? Porque outras fontes de energia geram mais, emitem mais gases do efeito estufa, né? Isso, ano passado, inclusive, foi um pedido do Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, para as grandes big techs, né, empresas de tecnologia, ele colocou ali uma espécie de desafio, né, de essas empresas usarem só energia renovável para esses processos, para essas instalações de IA. E aí, já que a gente está falando de setor de tecnologia, IA, consumo de energia e de água, eu vou trazer aqui 2 nanotópicos que estão totalmente conectados com esse assunto anterior. Um é que a Total Energies, aquela empresa gigantesca de energia,
assinou o maior contrato de energia renovável da história dela nos Estados Unidos para abastecer os data centers do Google. O acordo diz ali que essa empresa, né, a Total Energies, vai fornecer 1 gigawatt, isso não significa nada para mim, mas deve ser bastante coisa, de capacidade solar para o Google por 15 anos. E essa energia vai ser produzida, vai ser gerada através de 2 projetos da Total Energies no Texas. E esse acordo, esse contrato, ele tá fazendo parte da estratégia do Google de zerar as suas emissões líquidas das atividades, né, da empresa até 2030. Então já temos aí uma boa notícia de fato acontecendo e não uma promessa relacionada ao nosso tópico anterior, né? E o segundo nanotópico dentro desse é que a Microsoft, outra gigante da tecnologia, né, uma Big Tech, anunciou que atingiu a meta dela de energia elétrica 100% renovável. Eles operam ali numa lógica de compensar o consumo das operações deles através de contratos de compra de energia. E aí esses contratos garantem, né, a comprovação da origem renovável de fato, equivalente ao uso da Microsoft. Para vocês terem uma ideia, a Microsoft hoje, ela tem ali uma contratação, né, um volume de contratação de 40 gigawatts de energia renovável, que é o equivalente. Eu disse que isso não significava nada para mim, né? Temos uma comparação para nos ajudar a tangibilizar esse dado. É o suficiente para abastecer ali uma média de 10 milhões de residências. É um dado que o The Wall Street Journal está trazendo. Fica bem mais palpável, bem mais fácil de tangibilizar quando a gente faz analogias, né? No nosso último tópico de hoje, a gente tem a Europa proibindo a destruição de roupas que não foram vendidas. A ideia por trás dessa ação, dessa proibição é, além de óbvio, evitar esse absurdo, reduzir desperdício, reduzir emissão de CO2 e também estimular uma economia circular nesse setor, nessa indústria da moda, né, no setor têxtil. E essa lei tem uma motivação por trás de tentar mudar pelo menos um pouco a lógica como esse mercado, essa indústria da moda opera, né? Com produção de milhares de coleções, às vezes até uma por semana, numa velocidade muito alta, numa escala global de peças que são praticamente descartáveis. E parte delas não são vendidas. E uma das soluções que se tinha até então é a destruição desses itens, né? E isso passa a ser proibido para as grandes empresas que fazem parte do regulamento Ecodesign for Sustainable Products a partir de julho de 2026 na Europa. Esse regulamento ESPR, ou Ecodesign for Sustainable Products, ele tem ali um intuito de estabelecer alguns padrões que determinam durabilidade, potencial de reparação das peças, reparabilidade, reutilização, eficiência de recursos e redução também da pegada de carbono desses produtos. Tem um dado que a Comissão Europeia traz, uma estimativa que de 4 a 9% das peças que são produzidas na Europa, elas são destruídas antes de qualquer uso, sem nunca terem sido usadas. Isso gera uma média ali de 5,6 milhões de toneladas de CO2 por ano e resíduos têxteis, né, pedaços dessas peças que ou vão parar em aterros ou são incineradas, que também acaba liberando poluentes, né? E para além disso, tem alguns números da indústria têxtil, do setor têxtil, que a gente já até falou aqui, mas sempre vale lembrar. É uma indústria muito poluente, né? Então, esse setor, ele é responsável por cerca de 10% das emissões globais dos gases de efeito estufa e consome volumes enormes de água. Assim como a gente falou da IA e da tecnologia mais cedo, para vocês terem ideia, para produzir uma camiseta de algodão, a estimativa é que seja necessário 2.700 litros de água. Uma camiseta de algodão que você vai usar aí por o quê? 1 ano? 2? 3 se você for muito cuidadoso com a peça. E a gente sabe que essas peças, elas são feitas de forma a cada vez durar menos, com insumos
mais descartáveis para aumentar a competitividade delas em preço também. Tem um outro ponto que é grande parte das peças que a gente usa, das roupas que a gente usa, são feitas de poliéster, que são tecidos sintéticos, né? Esse ou outros tipos de tecidos sintéticos. E eles liberam microplásticos na hora que lava, né? Na lavagem, isso vai parar na água, vai parar nos oceanos, contamina, né? Esses ecossistemas. E vai parar, inclusive, na nossa própria alimentação. E quando a gente fala de países em desenvolvimento também, a gente tem um fator social muito importante, né? Que é o impacto que essa indústria, esse setor gera nas pessoas também, né? Exploração, exposição a produtos químicos tóxicos, contaminação de rios, que é importante para essas comunidades. Então tem aí alguns pontos críticos, né, dessa indústria que é importante a gente olhar e do ponto de vista pessoal, individual, pensar bem antes de consumir, cuidar para não comprar alguma coisa que seja descartável só por uma trend do momento. Ter um pouco mais de critério, talvez consciência seja a palavra, né, nas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. E que alegria estar de volta aqui com vocês, nem sempre trazendo só boas notícias, né, mas assuntos importantes pra gente movimentar esse ecossistema e gerar cada vez mais impacto socioambiental positivo. Antes da gente ir para as nossas dicas, deixa eu contar para vocês que a gente vai testar um novo formato nessa nova temporada, nessa segunda temporada, seguindo o nosso propósito, o nosso intuito do Compacto Podcast de levar comunicação acessível sobre sustentabilidade para as pessoas de fácil entendimento, letramento. E tirar esse assunto ali de uma bolha muito específica, né, de conversa e tornar ele mais democrático para cada vez mais pessoas consumirem e acessarem ele. A gente vai passar a ter aí de tempos em tempos uma nova série que se chama O Que É, onde a gente vai explicar, junto de especialistas nos temas, alguns tópicos principais dentro da sustentabilidade. É um novo formato aí que a gente vai testar. Vamos ver, em breve a gente tem o primeiro, espero que vocês gostem. Indo para o nosso Descompacta, para a gente aprofundar aí além na nossa discussão aqui, hoje eu vou trazer para vocês uma dica de livro que eu terminei agora nesse início de ano e que ele não tá totalmente ligado ao nosso tema, à sustentabilidade, a impacto positivo, mas que ele tem tudo a ver, vocês vão entender. O nome do livro se chama Essencialismo, a disciplinada busca por menos. O nome do autor é Greg McCall. Eu vou deixar aqui, como sempre, na descrição do episódio, no nosso bloco, na nossa sessão Descompacta. Mas trazendo aqui uma breve sinopse para vocês com o meu olhar, claro, já a minha interpretação, né? O conceito do livro, ele traz o autor que a gente foi sofisticando tanto o nosso estilo de vida e focando tanto em produzir mais, em fazer mais coisas, que a gente acabou se perdendo do que realmente importa. E aí, o que importa é subjetivo para cada pessoa, mas é um exercício de a gente tomar cuidado em não estar só empilhando tarefas, empilhando compromissos, empilhando coisas que a gente compra sem um verdadeiro sentido, sem que isso realmente some pra gente, pra nossa vida, pro que a gente quer conquistar, alcançar e fazer. E aos meus olhos isso conecta muito com sustentabilidade, porque é uma forma de a gente desenvolver mais critério, mais senso crítico nas escolhas que a gente faz no dia a dia e não só ser levado pelo movimento social, porque tá todo mundo fazendo, porque tá todo mundo comprando, porque tá todo mundo adquirindo, porque tá todo mundo seguindo a nova trend. A gente precisa fazer. Então ele traz uma lógica ali de não é fazer mais coisas em menos tempo, mas é fazer as coisas certas no tempo que a gente tem. Eu acho que quem tem essa conexão muito forte, né, já com impacto socioambiental, ou trabalha com esse tema, ou pelo menos se interessa por esse tema, já tem uma tendência natural a ser uma pessoa essencialista. Eu me identifiquei muito em grande parte do livro. Acho que antes de ler o livro eu já podia ser considerada uma essencialista, mas o livro nos traz exemplos, ferramentas, aplicabilidade para essa teoria. Então fica a dica aqui no nosso Descompacta.
E hoje a gente falou sobre tecnologia a serviço da natureza, o uso de água pela IA, Google e Microsoft usando energias renováveis e a Europa proibindo a destruição de roupas que não foram vendidas. Se você tá chegando aqui pela primeira vez e gostou desse episódio, não esquece de deixar as suas 5 estrelas ali no Spotify. Se tá ouvindo pelo YouTube, se inscrever no canal ou seguir a gente no Spotify também, dependendo da plataforma que você tá ouvindo. Assim você recebe, sempre aviso, notificação de quando sai um episódio novo toda semana. Um beijo e até o próximo episódio. O Compacto Podcast é uma produção da Compacto com roteiro e apresentação de Graziela Brum e edição de Voz Ativa Produções. Esse episódio usou matérias da Reset, Fast Company e Veja Negócios.